O Evangelho nos convida à intimidade com o Senhor. Nos convida a reconhecer que sem Ele a nossa missão nunca será frutuosa. Esse texto marca a volta daqueles que Ele havia transformado em apóstolos e enviado na primeira missão. Jesus sabe do cansaço, do trabalho que o missionário carrega. A exigência do trabalho é muito grande. Por isso Jesus procura preservá-los. Quer levá-los a um lugar à parte para ficarem somente com Ele, a fim de que possam partilhar as experiências positivas e as dificuldades com Ele e com os outros, e recebam essa força fundamental para continuarem a missão. No Evangelho, 2 verbos são essenciais para que nós sejamos bons evangelizadores, bons missionários do amor. O primeiro verbo, anapau, que é cessar o trabalho, descansar. Segundo verbo, splanchnizomai, que significa compadecer-se, sentir nas entranhas aquilo que o outro está sentindo. A essência da felicidade humana está no equilíbrio, e por que não dizer também para a vida de santidade. Deus não nos fez só para trabalhar, mas Deus também não nos fez só para descansar, muito menos só para gozar tudo que a vida tem de melhor. Nós temos que saber que existe o tempo apropriado para o trabalho, o tempo necessário para o descanso, o tempo precioso para Deus e para os outros, o tempo não menos precioso para o lazer. Sábio e santo é quem descobre esse equilíbrio. Quando nós colocamos todo o nosso dia em um desses aspectos, nós criamos um descompasso dentro de nós, que não vai nos ajudar a encontrar a felicidade que Deus deseja. Por isso a preocupação de Jesus com o momento de descanso, de repouso, de restauro das forças. Existem pessoas que têm até, por serem criadas somente trabalhando, incômodo quando ficam paradas para descansar. Se sentem inúteis, se sentem preguiçosas, porque muitas vezes isso foi colocado na sua mente. O ser humano foi feito para a felicidade, e a felicidade está em trabalhar o tempo certo, descansar o tempo certo, estar em comunhão com o Senhor e com os outros o tempo exato também. Por isso, é preciso que nós busquemos esse equilíbrio. Quem só trabalha vai se desgastar. Quem só descansa vai se sentir inútil. Quem só goza a vida vai perder o sentido maior dela. Agora, existem momentos em que, mesmo cansados, nós precisamos encontrar dentro de nós uma força para dar um passo ainda na missão. Significa retardar o descanso merecido, mas não sufocá-lo. É o que acontece com Jesus no Evangelho de hoje. A multidão que ele encontra quando sai da barca, a multidão que ele acreditava que não estaria ali naquele lugar sossegado, que ele queria só para o convívio com os seus apóstolos, é um lugar
cheio de pessoas e de Jesus. Pareciam ovelhas sem pastor. E aí entra o segundo verbo que o texto apresenta. Aquilo que Jesus experimenta dentro de si, que é traduzido por compadecer-se. Esse verbo, splanchnizomai, no Novo Testamento só aparece nos evangelhos sinóticos, somente em Marcos, Mateus e Lucas. E ele nos convida a ter uma atitude semelhante à de Jesus. Esse verbo contém o termo splagnon, que significa entranhas, vísceras. No Antigo Testamento, esse termo era utilizado para identificar as partes das vísceras chamadas nobres, que eram retiradas de um animal para o sacrifício, ou seja, coração, pulmões, rins, fígado e baço. Esses órgãos eram retirados e depois eram comidos numa espécie de refeição sacrificial. O resto depois era oferecido a Deus. No século V, já começam a identificar também com o mesmo termo as vísceras humanas. E no tempo de Jesus, o termo já começa a ser utilizado para identificar o coração, para se referir ao sentimento mais profundo de alguém. Quando o Evangelho diz que Jesus compadeceu-se, quer dizer que ele sentiu no seu coração, nas suas entranhas, na sua alma, no mais profundo do seu ser, a dor das pessoas que ele enxergou ali na praia. Por isso ele adia o descanso e continua a missão. Depois, à frente, ele retira os discípulos para esse descanso merecido. Busquemos o equilíbrio, minha gente. Sejamos sábios e santos. Encontremos o tempo certo para tudo em nossa vida. Tempo para Deus e para os outros, tempo para o trabalho, para o descanso e para o lazer. Tempo bem administrado que faz com que nós sejamos autênticos colaboradores do Senhor e que produzem abundantes frutos. Cientes de que somos humanos e precisamos da graça de Deus para a missão e precisamos, como Ele, cuidar muito bem do nosso tempo, vamos ficar em pé, por favor, e nesse Deus que nos ama e por isso também nos envia em missão, professar nossa fé.